que eu sempre fui bastante intrigado com My Little Pony. Inclusive, eu penso em fazer um quadro lendo várias creepypastas deles. Mas eu nunca parei realmente para acompanhar My Little Pony. Eu só escolhi os meus favoritos, baseado em quase nada. Mas recentemente tem aparecido umas coisas para mim no TikTok e parece que tem algo acontecendo em Equestria. Oi, eu sou o Cowboy Bunny e hoje a gente vai falar sobre infecção. Meu pequeno verme, a amizade é sobrevivência. Tudo começa no dia 1 com a Twilight fazendo uma gravação, um tipo de registro. E a primeira frase que ela diz é: "Não sei o que está acontecendo com o resto dos pôneis." Ela observou alguns sintomas e relata pra gente, como agressividade, fome excessiva, insônia e irritação. Ela também diz que tá muito cansada agora que ela ocupa o cargo de princesa. E tá buscando um feitiço que possa resolver isso. Mas ela realmente se sente muito cansada e vai ter que esperar até que o seu chifre se regenere para que ela possa então usar magia. Para ver que ela tem uma feridinha no chifre na imagem. Ela termina o registro dela dizendo que espera que a situação não se agrave muito e que vai tentar manter os outros calmos por enquanto. Episódio 2, chamado Comportamento, já se passaram alguns dias. Novamente é a Twilight conversando com a gente, falando que acredita que pode ser um novo vírus. Ela disse que observou muito e que o que está chamando a atenção dela é uma mancha no olho da Rarity, que eu vou chamar de Rarity, só para facilitar. Ela não conseguiu descobrir direito como essa mancha se originou, mas notou que a Rarity estava arrancando os próprios cabelos e parecia bem estressada. A Twilight então nos mostra o caderno dela com anotações de sintomas. São parecidos com os anteriores. Estresse, fome, insônia, alucinações, demência, irritabilidade, manchas no corpo, dores no corpo, decomposição. E o penúltimo é algumas interrogações que aparecem riscadas. Episódio 3. Visita a Rarity. Estamos no dia 5. A gente começa vendo do ponto de vista da Twilight. Ela foi visitar a Rarity. Chega se desculpando por ter chegado assim, mas ela realmente precisava saber o que a amiga dela estava passando. Rarity diz que tá ótima e que não precisa se preocupar, porque tem gente pior do que ela por aí. Ela conta que geral tá maluco, perderam a compostura completamente, que ela espera que seja solucionado rápido. Pergunta se a Twilight por acaso viu a gata dela. Twilight diz que não sabe e tenta falar com a Rabbit sobre a mancha no olho dela. A Rarity parece super incomodada com essa pergunta e diz: "O que cacetes você tá insinuando?" E dá um trancão nela, causando uma ferida sobre seu focinho. Antes que a Twilight possa reagir, a Rarity parece voltar a si e sem entender nada. A Twilight fica nervosa com a situação e a gente vê um foco maior em cima da ferida do focinho da Rarity, perto do olho. Seja lá o que for isso, a Rarity está infectada. Twilight relata que vê pequenos vermes saindo de buracos que eles próprios cavam na pele da Rarity. Estão comendo ela viva. O próximo TikTok é algumas anotações de status dos outros pôneis. A Applejack tá ok, estado sã. A Rarity, estado infectado intermediário. Twilight, estado sã. Rainbow Dash, estado sã, com altos níveis de cansaço e precisando dormir. A Fluttershy aparece com uma interrogação, dizendo: "Juro que não tô infectada." É possível ver que ela tá com um olhar fundo e algumas feridas ou marcas no corpo. A Pink Pie tá com uma porcentagem alarmante de fome e talvez demência. Também é possível ver algumas feridas nela. Episódio 4. Opal. A Twilight nos diz que descobriu que os pôneis estão arrancando os próprios pelos devido à coceira causada pelos vermes. Ela lança algumas hipóteses. Os vermes seriam culpados disso? Parasitas? Como ela se preocupa? Ela também conclui que se um pônei infectado infecta os pôneis sãos, provavelmente ela já tá infectada, por causa da ferida que a Rarity causou nela. Ela se lembra como a Rarity estava procurando a gata dela, a Opal. E antes de sair da casa da amiga, ela notou uma coisa. Então a gente vê o corpo desvivido da gata, borradíssimo, no que parece ser a cozinha da casa da Rarity. Episódio 5, Pink Pie. Parece ser uma continuação direta. A Twilight está no mesmo cenário. Ela levanta a teoria de que tudo pode ter começado com o contato de animais. Pode ser a fonte dos parasitas.
A Fluttershy encontra a Twilight nesse momento e pede por ajuda, pois estão dizendo por aí que ela tá infectada. A Fluttershy diz que não tem sintomas, então não deve estar infectada, mas é visível que ela não tá muito bem. Inclusive, os olhos dela parecem inflamados. Ela continua falando e relata que estava com a Pinkie Pie, ajudando na loja de bolos dela, e de repente a Pinkie Pie tem uma mudança de humor e começa a gritar com ela por ela estar machucada. A Twilight interrompe o relato perguntando como ela fez esse machucado. Então a gente tem um flashback onde a Twilight previamente achava que a Fluttershy já poderia estar infectada por causa do convívio dela com animais. Quando a Twilight volta dessa memória devaneio, a Fluttershy conta que a Pinkie Pie tentou mordê-la. A Twilight nota que a Fluttershy esquivou da pergunta dela, então pergunta como ocorreu essa tentativa de mordida. Aí a gente vê um flashback da Fluttershy, onde a Pinkie Pie diz pra ela que tá com muita fome. A Fluttershy diz pra ela se afastar, parar de olhar pra ela como um pedaço de carne, porque tem várias comidas ali na loja. A Pinkie Pie então olha com os olhos arregalados pra ela e diz: "Você acha que essa merda vai me saciar? Eu preciso de mais do que um pedaço de pão. Sempre me perguntei qual seria o gosto da carne de pônei." A Fluttershy repreende ela dizendo: "Você tá louca? Maldita asquerosa, não se aproxime." Episódio 6, Spike. A Fluttershy diz que depois de tudo isso, ela escapou e encontrou a Twilight e o Spike. A Twilight conta que ela também está infectada, com fortes dores de cabeça e fome. E ela conta que o Spike, que tava ali o tempo todo e a gente não viu, tem a mesma mancha nos olhos da Rarity, só que ele tem nos dois olhos. Ela também fala que a infecção parece ter afetado as cordas vocais dele. A Twilight é incisiva e pergunta mais uma vez como a Fluttershy conseguiu aquele ferimento. Ela diz que não sabe. A Twilight não parece acreditar muito nisso, e com o mesmo olhar vazio da Pinkie Pie, ela olha pra Fluttershy. O Spike faz um esforço e tenta dizer algo mesmo nesse momento de tensão. Ele fala: "Tem algo dentro dos meus olhos." Episódio 7, muita fome. O Spike, que acabou de lançar a braba falando com eles, vomita uma grande quantidade de vermes. Esse era o motivo pelo qual ele não conseguia falar. Eles estavam comendo ele garganta dentro. A Fluttershy percebe que a Twilight está num estado similar ao da Pinkie Pie e, inclusive, ela diz estar com muita fome. Pergunta se pode comer aquilo que está ali no chão, o vômito. A gente vai então para a casa da Rarity e encontra a Pinkie Pie que foi visitar ela. Podemos ver que o olho da Rarity, que antes estava só manchado, já foi de americanos, virou um buraco. A Pinkie Pie diz para a Rarity que está com fome e a Rarity diz: "Não tenho nada para dar para você aqui não. Por acaso você tá insinuando que eu comi a minha própria gata?" A Pinkie Pie pede só um pedacinho e morde a Rarity, arrancando um naco de pele dela. A Rarity fica possessa e o status de infecção dela se torna ainda mais alto. Episódio 8, as asas. A Rainbow Dash aparece voando. Ela diz que tá há dias sem dormir e sente palpitação nos olhos. Precisa muito se cansar para ver se consegue dormir. Ela começa a ir cada vez mais rápido voando e acaba caindo, abrindo várias feridas, quebrando uma das patas e estragando suas asas. Ela fica muito nervosa e a privação de sono só piora. A gente volta para a cena da Twilight, Spike e Fluttershy. A Twilight está começando a delirar. Ela diz para Fluttershy se afastar dela e do Spike, se ela realmente acredita que não está infectada, né? O Spike dá uma ideia deles se separarem, se fechando num quarto, e assim a Fluttershy consegue continuar com a investigação e eles podem trocar informações. Episódio 9. Onde tá a minha família? A gente já tá no dia 6. Vemos a Applejack gravando um vídeo também. Ela conta que tá escondida desde o começo e diz que não sabe onde tá sua família. Eles se separaram quando os pôneis ficaram malucos e começaram a se atacar. Ela levanta um questionamento: será que eles foram atacados? Mas decide pensar positivo. A sua família é forte e deve estar bem onde quer que eles estejam. Ela escuta um som forte vindo lá de fora. É a Rainbow Dash, que tá procurando abrigo perto da onde ela caiu. Ela avista a cabana onde a Applejack tá. Ela reflete dizendo que seria bom encontrar ajuda, mas e se for uma pessoa ruim lá dentro? O episódio 10, O Que Eu Faço, é um episódio em que o pessoal poderia votar pra ver se a Applejack abre a porta. É lógico que ela abre a porta, né? E no episódio 11, a gente descobre pelo título, Eu Te Ajudo. A Applejack diz pra Rainbow que vai cuidar dela da melhor forma possível, mas se ela for atacada, ela vai se defender. Além disso, a Rainbow vai ter que ficar num quarto separado, em que ela vai visitar a amiga e tratar dela.
E é o que ela faz, cuida das feridas da Rainbow Dash, regula o sono dela com remédios e alimenta ela. A gente vê o status da Rainbow Dash melhorando, pode haver uma esperança para ter uma cura para a infecção, se é que ela realmente estava infectada. Episódio 12, a verdade. A gente vê a Fluttershy e ela compartilha alguns pensamentos. Ela sabe que a fonte da infecção são os animais, e diz que por isso ela sabe que não está infectada, afinal ela sempre foi cercada deles. Ela diz que o Angel também estava infectado. Foi ele que a mordeu no primeiro dia. Mas até agora ela parece estar bem. Só que ela se recusa a contar isso pros outros, por medo de que a usem como uma cobaia para fazer alguns testes. Ela acredita que a Pinkie Pie já sabia disso, e que parece ter enlouquecido ao ver que a Fluttershy estava intacta. Ela se pergunta: se eu engano a todos, eu realmente sou uma pony boa? Se eu mato todos, eu ainda seria boa? Episódio 13, Dash. Voltamos pro núcleo da cabana. A Rainbow Dash questiona a Applejack se ela tá infectada, devido a umas manchas que tem nas suas patas. A Applejack diz que é apenas sujeira, que ela toma muito cuidado para não se infectar. A Rainbow Dash diz que se sente melhor e que não tá mais sofrendo com a insônia. A gente volta então pro núcleo da Rarity. A Pinkie Pie parece ter devorado o corpo dela, mesmo que tivesse coberto de vermes. A gente tem um textinho dizendo: Pinkie apenas balbucia enquanto o sangue de sua amiga cai de seu focinho faminto. Episódio 14, conversinha. A Applejack limpou a sujeira das suas patas e pergunta se agora a Rainbow Dash se sente mais segura. A Rainbow Dash diz que quando viu as manchas pensou se ela realmente deveria pedir ajuda ou não. Ela diz que sinceramente acredita que não estava infectada. Apenas tomou uma decisão errada porque estava cansada demais para pensar. Mas que agora ela tá mais tranquila, graças a Applejack. A Applejack parece não acreditar muito e pergunta se ela tá com fome. A Rainbow responde que não come há muito tempo, por isso tá esfomeada. A comida que ela tinha estava podre, infectada com larvas. E ela não quis comer. A Rainbow nota que a pontuação da Applejack parece ser uma das únicas fontes de alimento que não tá infectada. Apple pergunta sobre as amigas delas. Rainbow Dash diz que se lembra da Fluttershy estar com o Discord. E a Pinkie Pie procurando a Opal. Eu descobri que o Discord é o nome daquele dragão bizarro lá. Ela ainda disse que ficou sem entender porque a Pinkie Pie estava procurando a Opal, que é a gata da Rarity. Mas ela meio que sempre foi doidinha. Então, tudo bem. Episódio 15, Rato. Pinkie Pie viu como o sangue caía do seu focinho, e como as suas patas estavam cobertas pelo sangue de sua querida amiga. Rarity. O corpo de Rarity recendia um cheiro nojento, e as larvas no seu corpo se espalharam por todos os lados. Pink diz que a Rarity não será a única que ela irá extrair a verdade pelo estômago. Ainda falta a rata de esgoto da Fluttershy. Episódio 16. O que vai acontecer com os meus sonhos? Voltamos pra Rainbow e pra Apple. E a gente tá no dia 9 desde o começo da infecção. A Rainbow Dash começa a falar sobre seus objetivos, sonhos que ela tinha lá fora, e que se essa infecção continuar, tudo isso será perdido. Ela também parece preocupada com as amigas, então ela diz algo intrigante. Eu sei que você tá me vendo agora. Sei que você vê tudo o que acontece. Eu não tô louca. Eu sei que existe. E que você tá me vendo agora. A Applejack acorda no meio da noite e nota que a Rainbow Dash tá acordada. Foda-se. Episódio 17. Observações da Twilight. A gente volta pra Twilight, que tá falando com a câmera de dentro do quarto em que ela se fechou com o Spike. Ela diz que desde a última vez que ela viu Fluttershy, os vermes começaram a devorá-la por dentro. Ela descobriu que a rapidez da infecção depende do estágio em que a pessoa infectora está quando te morde ou transmite a infecção. Mas a dela foi agravada, já que o Spike também está infectado. Ela diz que tá ficando completamente louca e começou a comer a si mesma. Ela também diz pro Spike calar a porra da boca, mesmo que ele não esteja dizendo nada. E ela diz que o Spike não se aguentou. Ele arrancou os próprios olhos e a Twilight mesma que comeu. Episódio 18, Carta para a Celestia. Novamente a Twilight gravando, blogueira. Ela diz que a Celestia tá pouco se fudendo pra situação deles e que a Luna é só uma cadelinha dela. Ela mostra a carta que a Princesa Celestia mandou pra ela dizendo que ela e a Luna não irão se envolver. Elas viajaram para um lugar seguro e deixaram a Princesa Cadence para ajudar. Eu nunca ouvi falar, mas boto fé, viu? A parte 19, ou episódio 19, simplesmente sumiu. Eu não consegui encontrar.
Talvez tenha dado algum problema de diretrizes. Episódio 20, Observações da Fluttershy. A Fluttershy também aparece gravando, sabe-se lá por quê. Se passaram alguns dias e ela conta o que descobriu. A fome começa intensa, então os pôneis começam a atacar os outros e então comem a si mesmos. Os vermes podem chegar ao cérebro e comê-lo. Geralmente eles começam pela área do rosto. Se ainda não tiver no estágio muito avançado, ainda há solução. Ela diz que o Spike já passou desse ponto de ser salvo. Tá muito avançado. E ela não tem certeza se a Twilight conseguirá aguentar ser tratada. E a gente vê a Pinkie Pie se aproximando dela devagarzinho lá do canto. Por algum motivo, eu também não consegui encontrar o episódio 21. Episódio 22, Máquina de Costura. Vemos a Rabbit remontada, costurada, com vendas nos olhos. Ela parece ter costurado a si mesma, mesmo com muita dor. Vemos um flashback onde a Pink diz pra Rabbit que não sabe direito o que aconteceu. A Harriet, dentro da alucinação da Pink, ela diz: "Claro que sabe, sua palhaça, sai de perto de mim, porra." A Pinkie Pie diz que não matou a gata e não comeu a sua deliciosa carne. Ela diz que a Opal, na verdade, está dentro da Rabbit. Rabbit se contorce no chão, morrendo de dor, e pede ajuda. A Pink se irrita com ela e diz que irá ajudá-la a se costurar de volta. Cada maldito pedaço de pele da sua pele nojenta e maldita. Episódio 23, Bichinhos. A Applejack curou o status de demência e a persistente insônia da Rainbow Dash. Novamente, ela parece ter melhorado. A Applejack diz que viu alguns pôneis na região e que seria melhor elas duas se equiparem e meter o pé. A gente volta pra Twilight e ela devorou o Spike. Ela tá novamente se gravando e é um vídeo pra Celestia. Ela explica que a fome dos pôneis vem dos vermes, que comem tudo pelo caminho, inclusive o estômago. E se eles comem carne infectada, os vermes vão parar direto no estômago, tornando mais fácil começar a comer o hospedeiro por dentro. Episódio 24, Desespero. A Fluttershy tá com uma grande ferida na asa devido ao encontro dela com a Pinkie Pie. Ela pensa em cortar as asas fora, mas tem medo de morrer por causa da hemorragia. Ela escuta alguns passos e se encontra com a Starlight, que eu não conhecia, que logo pergunta para a Fluttershy se ela tá infectada. A Fluttershy diz que apenas machucou as asas. A Starlight então diz que vai ajudar ela a amputar as asas. E ela faz isso. E a Fluttershy sente muita dor. Episódio 25. Voltamos à casa da Rarity e ela tá fudida, mas decidiu se arrumar. Ela bota um casacão e uma venda e é isso. Ela não sabe como ainda tá viva, mas tem pendências a resolver. Se vingar da Pinkie Pie. Voltamos pra Twilight, que ainda tá presa no quarto. Ela diz que tem umas informações novas. Se retirar os parásitos da área, eles morrem instantaneamente e a área fica simplesmente com a ferida que eles deixaram, a menos que eles tenham posto ovos. Se as feridas ficarem abertas, podem ser infectadas novamente. O tratamento é simplesmente limpar e cobrir as feridas, igual qualquer ferida da vida real. Voltamos para Starlight, que diz sentir muito pela Fluttershy, ter que abrir mão das asas preciosas dela. Aí a gente volta para casa da Rarity e tem apenas um frame da gata demoníaca dela. Episódio 26, Escapar. Fluttershy pergunta pra Starlight se não teria sido melhor ela usar a magia do chifre dela. Mas então a Starlight explica que tem algo de errado no ar que tá impedindo da magia fluir dos chifres. Ela diz que tá com a Sunset e a Sunset também não consegue usar magia. A Fluttershy nos diz em pensamento que ela tá preocupada com o Discord. Voltamos pra Twilight dizendo: "E se eu escapar?" Episódio 27, Opalescence. Até agora o episódio estava em formato de fotos, né? Você vai passando as fotos. Mas esse é um especial de ano novo. A Sweet Belle, ou Sweet Belle, não sei, aparece e ela é irmã da Rarity. Não sabia disso, nem sabia quem era essa menina. E ela pede algo para comer. A Rarity então decide ir na loja de bolos da Pinkie Pie e também convida a Pinkie Pie para comer com elas. Porém, quando elas chegam na casa da Rarity, descobrem que a Sweet Belle tá com os olhos arregalados e brancos, uma bocarra encharcada de sangue em cima de uma poça vermelha do que restou da Opal. Episódio 28. E você? A gente vê a Applejack e a Rainbow, elas estão numa floresta, já tá num pique mais The Last of Us. A Applejack diz que precisa encontrar sua família. A Rainbow então pergunta pra ela se ela tem alguma ideia de onde eles possam estar, já que eles podem estar em literalmente qualquer lugar. A Apple fala pra ela ser um pouco mais positiva, poxa. E ela notou que os insetos da floresta estão se grudando na sua pele como se ela fosse feita de mel. Horas antes, a Starshine e a Fluttershy encontram a Sunset.
Ela pergunta o que rolou com as asas. E a Starshine explica, contando toda uma história, enquanto a Fluttershy tá sendo shy. Ela decide perguntar para Sunset como que elas chegaram ali, já que elas são de outra dimensão. Episódio 29, Carta para Celeste. Alguns dias atrás, a Sunset recebeu uma carta da Celeste contando sobre a situação da infecção, a falta de magia e sobre como logo o portal entre os mundos iria se fechar. A Sunset parece muito preocupada com a Twilight e decide ajudar. Voltamos para Twilight e a gente tem um incrível textinho aqui que diz: Twilight estava completamente louca. As larvas estavam comendo apenas metade da sua cara, deixando um olho solto no rosto. Ela estava consciente do que fazia, de ter visto a morte do Spike, comer o seu corpo e fazer experimentos com ele. Estava ficando louca, as larvas estavam no seu cérebro, o que a levou à demência. Não há explicações sobre o porquê afetaram apenas metade do seu cérebro e não seu corpo. O resto dos infectados, neste ponto, já teriam amnésia, mas não é o caso da Twilight. Ela não entende. Episódio 30, Ingênua. A Sunset está desconfiada sobre algo relacionado às asas da Fluttershy. Pensa como ela foi ingênua em cair no papo da Starlight. Então a gente vê outro flashback que mostra o dia 0. Vemos 2 pôneis que até então a gente não conhecia. Eu tive que pesquisar o nome deles e aparentemente eles são o senhor e a senhora Cake. A senhora pergunta pra ele se ele tá vendo algo estranho na massa, o cheiro ou algo assim. Pergunta se deve ter sido os ingredientes que foram entregues. Mas o marido diz que é a imaginação dela. A mercadoria é de hoje. Vemos então o momento em que a Rarity chega lá e convida a Pink para ir para casa dela. Fatídico dia do episódio 27. Então a gente vê a Pink Pie com as costelas à mostra, com uma grande ferida aberta, e ela diz: Perdão. E a Rarity responde para ela: Cala a boca! Episódio 31, Outras Intenções. A gente vê a Sunset e a Starlight indo falar a sós. A Sunset pergunta se a Fluttershy desconfia de algo. A Starlight diz que não. Se ela não tivesse cortado as asas dela, a ferida teria se fechado normalmente, porque as larvas que continham lá já estavam mortas. A Sunset diz que com as asas elas poderão encontrar uma cura, mas provavelmente não vai ser o bastante. No momento que eu ouvi esse episódio, eu fiquei muito puto da cara, mancada foda, fiquei triste pra caralho. Ela perdeu as asas, mano. Ela agora é só um pônei normal que anda. Bosta demais. Episódio 32. Abandonar. A gente volta pro asilo Arkham, que é o quarto onde a Twilight tá presa, e ela novamente tá se gravando. Ela diz que tá pensando muito sério sobre o quanto ela tá com fome e que ela vai se fuder bonito logo logo. Então ela diz que acabou vomitando os restos que ela comeu do Spike e comeu o vômito e depois comeu o que ela cagou. Ciclo completo da digestão. Então ela diz que vai abandonar o Spike, mete uma patada na câmera e na porta e escapa. Episódio 33. Só eu e você. De volta pra conversa, a Sunset diz pra Starlight algo como: se for muito pesado pra você, eu mesma faço ela de rata de laboratório. E de repente, a Sunset toma um tiro. Ela olha pra direção do disparo e descobre que a Fluttershy estava ouvindo a conversa. Ela corre na direção da Fluttershy pra capturar ela, que tropeça eventualmente, muito fraca por ter perdido sangue na operação das asas. A Fluttershy acorda horas depois e ela foi sedada. Ela tá toda amarrada. A Sunset diz que vai cortar cada pedacinho do corpo da Fluttershy. Não se preocupa, linda. Eu vou ser gentil. Completando o arco de vilã da Sunset, ela diz que não é nada pessoal, que ela só precisa deixar a cura pra amiga dela e que a Fluttershy não devia ser tão egoísta, já que a vida dela nem importa tanto assim. Eu tô genuinamente apreensivo nesse ponto da leitura, se é que se pode chamar isso de leitura. Episódio 34, Compaixão. A Sunset continua com seu irmão dizendo que ela não é a vilã da história. A Fluttershy é uma egoísta por ter a cura todo esse tempo e não ter falado nada pra ninguém. Ela não tem compaixão com os outros. A Starlight chega por trás da Sunset de repente com uma faca no pescoço dela e diz que já basta, ela foi longe demais. Episódio 35, Mutação. Applejack e Rainbow Dash estão na floresta. Elas avistam um infectado, um novo tipo de infectado que parece ter fusionado 2 pôneis, porque ele tem 2 cabeças. O bicho parece entretido comendo alguma carcaça, então a Rainbow Dash tenta a sorte e vai atacar ele. Ela retorna e conta pra Applejack que foi muito nojento, saíram muitas larvas, bigatos e vermes e sei lá o que. E o bicho tava todo cagado, com a boca suja de merda e um cheiro horrível. A Applejack fica em choque porque percebe um corte, um tipo de ferimento na orelha da Rainbow Dash. Elas decidem que o mais correto a se fazer é cortar a orelha fora na hora.
Episódio 36, Reencontro. A Applejack termina de cortar a orelha da Rainbow e faz um curativo no ferimento. Depois elas têm uma conversinha onde a Apple agradece pela valentia da Rainbow Dash de se arriscar pelas duas e elas acabam se beijando, coisa boa. Elas procuram um lugar para passar a noite e encontram até uma arma carregada. Não encontram nenhum abrigo, mas acabam achando a Apple Bloom, a irmã da Applejack, num ambiente de floresta ainda, onde está cercada de tados. Nesse momento, a Applejack resolve devolver a valentia e se oferece para ganhar tempo para as duas fugirem usando a arma. A Rainbow Dash e a Apple Bloom passam pelos infectados e se afastam da Applejack. A Applejack luta bravamente, disparando com confiança, mesmo com lágrimas nos olhos. As últimas palavras dela foram: "Querida Dash, será meu último suspiro e meu último respiro. E sem dúvida, os últimos batimentos do meu coração são todos seus." E o LGTV não tem um dia de pai nem no Mundo Pônei. Episódio 37. Quem é? Twilight atravessa um campo de infectados e se aproxima de nós. A gente tá no ponto de vista da Applejack. Twilight fala que a gente tá muito na merda e que vai nos deixar ali pra morrer, com os órgãos de fora. Nós voltamos a assistir o núcleo da Sunset, que diz pra Starlight: "Você é um hipócrita. Foi você quem cortou as asas dela. Tinha outras formas de fazer isso, mas você preferiu enganar ela." A Starlight se defende dizendo que achava que isso seria o bastante, e diz que a Sunset mesmo admitiu que amostras de sangue já seriam o bastante para conseguir uma cura. A Sunset retruca dizendo que nem sangue a Fluttershy daria, porque ela é muito egoísta. E se ela não vai dar por bem, ela vai dar por mal. Lembrando que a Fluttershy tá vendo tudo isso, mas ela tá amordaçada, então não pode falar nada. Starlight diz que não quer ter que fazer isso. A Sunset reforça: ela só tem um motivo: salvar a Twilight. Episódio 38, Conveniência. Agora a gente vê a Luna e a Celestia. A Luna suplica pra Celestia que deixe ela ir ajudar o povo, né? Celestia diz que tá fora de questão, porque a Luna seria muito cobrada e correria muito perigo. Pergunta se ela realmente acredita que seria capaz de dar tudo que vão exigir dela, já que ela não tem nem magia pra ajudar. E ela ainda diz que só levou a Luna com ela pra protegê-la. Revela o motivo da Cadence ter aceitado ficar no lugar dela. Acontece que a Cadence perdeu o marido e a filha e não consegue se afastar dos corpos deles. E para fechar o lacre, a Luna diz que as coisas não estariam assim se elas tivessem feito algo. E a Celestia diz: mas não fizemos, e essa é a dura realidade." Lapada seca. Episódio 39, Dupla personalidade. A Twilight tá perdida. Ela começa a alucinar com um cheiro de morte, pensando sobre o Spike. E por um momento ela volta a ser lúcida, se perguntando o que houve com ele. Logo ela se lembra dos horrores que cometeu e começa a conversar consigo mesma, como se ela tivesse um lado sendo controlado pelo verme e outro lado que é ela normal. Episódio 40, ponto de vista da Cadence. A Cadence chega em casa e conversa com o marido e a filha. Tudo vai bem até que o marido pergunta sobre o vírus. Daí a gente tem um textinho, né, dizendo que a Cadence alterna entre as duas realidades para que o seu pobre coração deixe de sofrer. E ela tem praticado com o marido. Do nada isso aí, velho. Do nada um lacre erradíssimo. Puta que pariu. Achei forçado, pra mim esse é o pior episódio até agora. Episódio 41, Estender. A Rarity questiona a Pinkie Pie sobre por que ela fez tudo isso com ela. A Pink diz que foi tudo pela Rarity e que só consegue se lembrar daquele maldito dia. A Rarity pergunta se a Pink realmente acredita que foi tudo culpa dela. Ela não tinha como saber que a irmã estava doente. Finalmente, a Pinkie Pie explica aquela situação lá do começo. A Sweet Belle estava doente, comeu o corpo da gata. A gata, para se defender, acabou atacando o focinho da Rarity. Eu não entendi porquê. O que tem a ver? Mas ambas, a Pinkie Pie e a Rarity, devoraram o corpo da Sweet Belle. A Pink continua falando, dizendo que só consegue se lembrar desse dia, que a sua memória é mais lúcida. Ela nem sequer se lembra da relação dela com a Rarity antes, ou o que elas significam uma para outra. A Rarity então pergunta por que a Pink resolveu costurar ela, porque ela teve piedade nesse momento. E a Pinkie Pie disse que essa é uma pergunta que ela não sabe responder. Episódio 42. Notas da Trixie. Quem é Trixie? Puta que pariu. Ela começa fazendo também uma gravação e diz que já estamos no dia 20 da infecção. E ela passa novas informações, dizendo que é uma enfermidade infecciosa que converte os pôneis em criaturas agressivas e canibais. O vírus faz com que eles sejam portadores de larvas, parasitas e vermes que se alojam no corpo e no cérebro.
O vírus tem a capacidade de se mutar e adaptar para diferentes ambientes e hospedeiros. Algumas mutações já foram observadas. Outra coisa que acontece é juntar 2 pôneis ou mais em um só corpo, aumentando sua força e resistência. Episódio 43, Seja Racional. A Starlight continua conversando com a Sunset e elas continuam no mesmo dilema. A Sunset diz que sacrificando a Fluttershy elas poderiam salvar todos. A Starlight acha que elas deveriam concordar em discordar e talvez esperar pela Trixie para ver o que elas vão decidir. É nesse momento que ela acaba soltando a Sunset, que enfia a faca que ela usaria para desmembrar a Fluttershy no corpo da Starlight, ferindo ela gravemente. Episódio 44, Só uma parte de mim. Novamente a gente tem a Trixie gravando. Depois disso a Trixie vê a Twilight no cantinho da câmera que ela tá usando. Elas conversam, a Twilight tá meio lúcida e meio doida, oscilando entre os dois. E ela parece ter uma ideia de como a Trixie pode ajudá-la. Episódio 46, Animais. Gente, esse é outro episódio que eu achei uma bosta. Eu jogaria fora. Aparecem 2 pôneis que eu não faço ideia de quem são. Eu tive que pesquisar e descobri que a garota é a Fleur de Lis, e o caba é o Fancy Pants, calça chique. Eles parecem estar querendo pegar amostras de animais para tentar entender melhor a infecção, talvez, e mostram umas anotações sobre como a transmissão de doenças ocorre pelos animais, que é basicamente igual na vida real. Esses 2 pôneis conversando sobre como eles vão fazer para pegar amostras dos animais e só. De volta a Trixie e Twilight, a cura que a Twilight pensou seria tirar metade da cabeça dela fora, inclusive o cérebro, já que já está infectado. Isso tem tudo para dar merda. A Trixie reluta, mas acaba concordando, porém ela fala assim, a gente tem que achar um local mais limpo primeiro. O que no momento eu não entendi se ela estava enrolando, se ela estava querendo uma deixa para se afastar, ou se ela estava realmente pensando na insalubridade da cirurgia. Episódio 46, Máscara de Teatro. A Trixie e a Twilight encontram um local limpo, tipo um shedzinho, uma cabaninha. E a Trixie faz uma operação na Twilight, tirando os vermes, pele e carne contaminada. E acaba enxertando um outro pedaço de pele do corpo da Twilight, que não esclareceram de onde que é, mas para cobrir a ferida. Episódio 47, Putrefação. Pinkie Pie ficou calada por alguns minutos e então começou a apresentar alguns tiques. Olhos esbugalhados saltados para fora, e ela fazia movimentos de quem vai vomitar. Apareceram manchas verdes em seu corpo e um líquido estranho pingava de seu focinho, com um tom escuro. Fazia sons estranhos e rasgantes. Seu focinho soltava um cheiro de putrefação, cheio de larvas que comiam as paredes de suas bochechas. Rarity começou a ter o mesmo comportamento. Seu rosto se derretia e pingava líquido. Tinha suas amígdalas cheias de pus e ovos de larva. Era realmente nojento como estavam podres por dentro. Episódio 48, interrogação. A gente volta para Apple Bloom e a Rainbow Dash, onde a Apple Bloom pergunta se pode descansar. Recebe um não como resposta. A Rainbow tá meio poucas ideias, meio ríspida, desde que a Applejack ficou para trás. A Apple Bloom diz que tá com muita dor nas patas e não consegue caminhar mais. Elas acabam se alojando em uma casa para descansar brevemente. A Rainbow Dash aproveita o momento sozinha para se lamentar do sacrifício da Applejack. E de repente a Apple Bloom passa correndo gritando. Então a gente vê uma criatura horrenda, uma fusão da Pink e da Rarity. Episódio 49, Esconda-se. Rainbow e Bloom se escondem da criatura. A Bloom tá naquele estado que as crianças ficam às vezes, em que elas se tornam muito manhosas por estarem muito cansadas e ficam meio choronas, sabe? A Rainbow acaba dizendo para ela esperar ali, que ela vai ver se a criatura já deixou a casa, né? Nesse momento a Rainbow Dash pondera sobre a situação onde ela tá e acaba deixando a criança para trás. A gente vê então a Fluttershy içada num tipo de gancho de açougue. E novamente a Starlight aparece para tentar parar a Sunset. A Fluttershy não parece nada responsiva, a gente só escuta a Sunset falando com ela. Episódio 50. Como fazer as coisas. E esse é o episódio final da primeira temporada. A Sunset diz para Starlight que tirou a faca que enfiou nela e fez um curativo depois de estancar o sangramento. Ela deve ficar bem. A Starlight pergunta que merda que ela fez com a Fluttershy. E a Sunset responde que o estômago dela estava cheio de vermes.
A Sansa se diz frustrada, porque percebeu que a Fluttershy não é imune. Ela diz: era o parasita que estava matando as larvas. A Starlight fala o quê? A gente volta para a situação da Trixie e da Twilight, onde a Twilight sugere que elas fiquem ali por algum tempo, e a Trixie diz que não pode ficar porque ela tem que se encontrar com a Sunset e a Starlight. Elas então vão juntas e acabam todas se encontrando nesse lugar onde a Sunset, a Starlight e a Fluttershy estão. Logo, a Twilight e a Trixie dão de cara com a merda que a Sunset fez com a Fluttershy, que tá ali, né, pendurada num gancho. Nesse momento a gente tem dois confrontos ao mesmo tempo. A Trixie encontrando as amigas que estão totalmente perdidas e estavam achando que ela já tinha morrido. E a Twilight tá muito puta com o que a Sunset fez, ao mesmo tempo que a Sunset está muito feliz de ver ela ali, mas muito apreensiva com a reação. A Sunset diz de novo que tudo isso foi pela Twilight, que, como eu disse, só parece muito puta, e a gente vê a cara dela de maluca novamente, dando a entender que ela vai coringar. E acabou a primeira temporada. Gente, são exatamente 7 horas. Eu comecei a traduzir e organizar a história lá pelo meio-dia, e tô trabalhando até agora. Foi uma paulada que eu tomei dessa história. Então, por favor, deixem um like, um comentário, qualquer coisa, porque foi um vídeo bem trabalhoso. Tudo começou pra mim quando eu vi um vídeo de uma gringa com um singelo textinho em branco falando algo como: nossa, quando você vai passando os slides e vê o último estado da infecção. E eu fiquei, que porra, do que você tá falando, velho? Fiquei encafifado, como diriam os antigos. E eu comecei a procurar sobre o que era isso e não entendi nada. Eu só vi várias artes muito foda de pônei zumbi, mas não entendi qual era a lore, da onde que veio isso, o que tá acontecendo. Tudo parece ter começado por trabalho dessa pessoa aqui que cria conteúdo pro TikTok em espanhol. Algumas pessoas entraram tão fundo nesse rolê que começaram a fazer artes originais e isso foi expandindo bastante essa trend. Tem até uma série dublada em português no YouTube. Então eu fui procurar o trabalho original, né, confiando que o meu espanhol ia dar conta, e deu bastante. Eu só precisei traduzir poucas palavras. E no perfil de Match eu encontrei 2 temporadas de MLW, My Little Worm, como tá sendo chamado. E parece ser um tipo de creepypasta em formato de mídia de vídeo curto. Ou seja, a pessoa pegou os personagens da história original de My Little Pony e fez a própria história com um teor creepy. Gente, eu fiz o roteiro desse vídeo em um dia. Depois de uns 3 dias eu fui começar a editar. E pasme, hoje, dia 23, eu percebi que as coisas da Mate, elas estão todas fora do ar. Ela acabou tirando, dizendo que não aguentou a pressão do fandom em cima dela e estava fazendo mais mal para ela do que bem em criar esse universo do AU. Então, todos os vídeos não estão mais acessíveis para assistir. Por isso que eu acabei não utilizando imagens deles, só umas 2 que eu consegui printar antes. Mas enfim, pelo menos a gente tem esse registro do roteiro de todos os episódios que eu consegui fazer a tempo. Comentem, deem like, compartilhem com seus amigos prones e Pegasus. Eu tenho esperança que depois que a Mate se organize, ela consiga soltar as partes de novo, ou talvez refazer, não sei. Ela disse que temporariamente congelou, né? Então a gente não sabe como é que tá a mente da vilã. O problema é que eu não tenho mais acesso à Season 2 e não vou poder resumir pra vocês até ela soltar todo o conteúdo de novo. Mas deixa aí nos comentários se vocês gostariam de ver uma Season 2 ou outras creepypastas de My Little Pony. Mas pra finalizar, eu gostei muito da história, gostei da simplicidade da arte, sabe? Tipo, essa pessoa encontrou um jeito muito simples de fazer uma mídia acessível do TikTok, fácil de ler, sabe? E fez uma história muito envolvente e legal, mano, com personagens conhecidos. Eu achei muito genial isso. Pô, valor artístico não é tão foda assim, porque são muitas montagens, mas mesmo assim é muito interessante a customização dos pôneis e como eles aparecem e tal. E isso incentivou uma grande onda de artistas que estão produzindo, e ver todo mundo unido assim é muito foda. E essa pessoa fez isso, tipo, usando My Little Pony e história de Apocalipse Zumbi, que é um bagulho batido pra caralho. Então achei muito legal, genial, quero saber da continuação. É lógico que não é uma obra perfeita, tem alguns problemas. Foi um momento muito oportuno eu ter feito esse vídeo, trabalhado o dia inteiro pra conseguir fazer o roteiro, porque se eu atrasasse um pouquinho, pode ser que eu não conseguisse fazer.
Eu espero que vocês tenham gostado do resultado do vídeo e até a próxima.